What do you think's the biggest threat to mankind right now? I'd say the biggest threat right now is population collapse, the super low birth rate. Perguntaram ao Elon Musk, qual será a maior ameaça à humanidade? Será a inteligência artificial? Bomba nuclear! Sabe qual foi a resposta dele? O povo não está tendo filho. Colapso populacional, a baixa taxa de natalidade, o fato de que a galera não tá tendo criancinhas. Ele tá certo? Vamos falar sobre esse tema, um tema muito importante, muito atual. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Gente, o que o Elon Musk está dizendo é algo bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir. Por todos os lados, da mídia, na escola e até de muitos pastores. Não seja irresponsável, você vai ter mais um filho, vai colocar a sua família em risco? Ele está afirmando que não ter filhos coloca a nossa existência em risco. Elon Musk está dizendo o oposto do que os prudentes, sábios e amantes da humanidade, que amam tanto a humanidade, que não querem ver mais humanozinhos. Não querem ver mais homenzinhos por aí. Gente, esse é o espírito de Malthus. De novo, lembra dele? Durante a Revolução Industrial, devido ao avanço tecnológico, houve uma maior oferta de alimentos. Com isso, a população explodiu. E aí então Malthus previu: o crescimento econômico não vai acompanhar o crescimento populacional. Vamos morrer, é o apocalipse. Vai faltar recursos. Errou! Houve maior oferta de alimentos e continua existindo muito maior oferta de alimentos hoje. Claro que ainda há problema com a fome, mas o problema da fome tem muito mais a ver com o pecado do que com a existência de mais seres humanos na Terra. E sabe por quê? Porque a maior riqueza humana é o homem. Um homem tem uma boca, mas duas mãos. Com mais homens, aumento de produtividade, mais homens produzindo, mais mentes pensando e inovando. O argumento, mais gente é igual a mais pobreza, é completamente mentiroso. Vejamos um dado. No Congo, há 29 pessoas por quilômetro quadrado. E a renda per capita é de apenas $648. Ou seja, pouca gente para muito espaço. E mesmo assim, pobreza, tá vendo? Pouca gente, muita terra, muito espaço e pobreza. Agora vejamos em outro lugar. Hong Kong, há 2.510 pessoas por quilômetro quadrado, bem mais do que lá no Congo. E a renda per capita é $52 mil, bem mais, tá vendo? Muito mais gente, todo mundo junto e muito mais dinheiro. O que mostra o problema não é o excesso de gente, tem a ver com o socialismo, a cultura errada de uma nação, e por aí vai. Agora vejamos esse outro dado aqui interessante. Jared Diamond, ele escreveu um livro chamado Colapso. Por que populações desaparecem? E ele citou 5 fatores. Primeiro, a destruição do ambiente. Segundo, crise mercantil. Terceiro, guerras. Quarto, mudanças no clima. Quinto, estupidez humana. Essa foi boa. Enfim, é engraçado que ele não cita não ter filhos como causa do desaparecimento de um povo. É que os povos antigos não tinham esse costume, sabe? De se tornar estéreis. Não, eles não tinham esse costume. Mas veja que coisa interessante. Se você destrói o ambiente, falta comida. E aí então as pessoas deixam de existir. Em guerras, obviamente, as pessoas, elas deixam de existir, porque elas morrem. Enfim, agora, a maneira mais eficaz de não existir é não nascendo. Me parece muito óbvio. Você não precisa de guerra, de crise mercantil, de mudança de clima ou de estupidez para que um povo desapareça. Basta que eles deixem de se reproduzir. Com o tempo, eles somem. É simples assim. E é fácil perceber isso ao olhar algo no micro. Vamos partir do micro para então irmos para o macro. Uma igreja que morre. Quando uma igreja não evangeliza e não tem filhos, ela morre, literalmente. Há 100 pessoas. Eles não têm filhos, eles não evangelizam ninguém. Meu Deus, não precisa ser um gênio, a igreja vai desaparecer. O mesmo se dá com uma cultura, com uma civilização. Algumas culturas podem até se preservar por meio de estrangeiros, mas os estrangeiros podem, quem sabe, não manter aquela cultura totalmente. Eles vêm de outro lugar, se inserem ali, mas eles podem absorver totalmente a cultura, com certeza, eles podem rejeitá-la por completo ou se misturar a ela. De qualquer forma, há sempre o risco aí de não se manter a cultura. Como, por exemplo, a gente vê lá em Israel. Quando o povo de Israel foi levado para a Síria, os governantes daquela época, a superpotência mundial, encheu o lugar de pessoas de todos os lados, com valores diferentes. Logo, logo, aquilo ali, a Samaria, se tornou em uma cultura totalmente diferente
daquela originalmente mantida, originalmente feita, estabelecida por Deus. Mas veja bem, a questão de preservar a cultura por meio dos filhos era uma coisa tão forte em Israel que Deus fez uma lei para que ninguém ficasse sem ter filhos. Se um homem morresse sem ter filhos, o parente mais próximo deveria se casar com a viúva e o primeiro filho seria dado ao falecido. Ou seja, para Deus era uma maldição tão grande não ter filho que Deus fez uma lei para que isso não acontecesse, para que o nome da família fosse preservado. Ou seja, o que parece mesmo é que filhos nos salvam. Salvam a cultura, salvam-nos de nosso egoísmo, de nosso materialismo, de nossa incredulidade, de nossa fraqueza. Afinal, não dá para ter filho sendo frouxo, materialista e incrédulo. Os filhos nos salvam até da tristeza. Eu me lembro uma vez de ter lido alguma coisa assim, dizendo, uma pesquisa falando sobre pais que... pessoas que têm mais filhos, elas são menos tendenciosas ao suicídio. É verdade, eu tenho 4 aqui. Suicídio nunca pensei. Homicídio... Homicídio algumas vezes, suicídio não. Não dá tempo, gente, eu não posso parar, porque eu tenho 4 meninos para manter de pé aqui, eu não posso parar não, eu tenho que me manter vivo por conta deles. Veja o que o Elon Musk disse. People just don't understand, like, nothing will make you happier than having kids. It will absolutely improve your happiness level to have kids. Nada nos deixa mais felizes do que ter filhos. Gente, é o cara mais rico do mundo, hein? Eu não sei se ele ainda é o mais rico, ou pelo menos é um dos mais, né? É muito significativo uma fala vindo de um cara desse, né? Nós temos que tomar cuidado para que a incredulidade, o materialismo e a crueldade não apareçam vestindo a roupa recatada da prudência. Não, estou sendo prudente. De que adianta ter filhos num mundo tão difícil e com tantas privações? Ou seja, a vida só é digna se ela for uma vida abastada? A vida de Lázaro, que terminou doente, miserável e humilhado, foi menor? E se passarmos a vida toda como Lázaro e no final partirmos para os braços de Cristo, não terá valido a pena? Não tenho filhos porque eu não tenho dinheiro, nós não temos dinheiro. Eu sempre me pergunto, e se for o contrário? E se não tivermos dinheiro justamente porque nós não temos crianças? E se Deus está deixando de nos abençoar porque nós não estamos sendo obedientes? Afinal, Ele abençoou e disse, multiplicai-vos. Parece que a bênção está muito associada à multiplicação. Os antigos, em uma época de pobreza, diziam, toda criança que nasce vem com um pão debaixo do braço. A pobreza não vem das crianças, delas é o reino. Não importa a situação. Filhos são sempre bênção, sempre nos levam de volta para Deus. Saudáveis, eles nos alegram. Com alguma limitação, eles nos quebrantam. Se eles nascem, glorificamos a Deus pela alegria da vida. Se eles partem, nós nos aproximamos mais de Deus ainda, como, por exemplo, Jó, que depois da morte dos filhos, ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois de todos os sofrimentos que incluía a morte dos filhos, os meus olhos te veem. Os filhos, eles podem nascer no meio dos bichos, eles podem não ter sido planejados, eles nos salvam. Foi o bebê nascido numa época ruim, bem difícil, numa época em que o governante mandou matar meninos com menos de 2 anos. Moisés, esse é o menino nascido nessa época. Foi um bebê nascido numa época bem difícil que salvou Israel. Foi o filho de Gideão, que tentaram matar todos os filhos de Gideão. Sobrou apenas um. Foi este um que salvou a família. Quando Deus quis salvar o mundo, Ele enviou seu filho. Ter filhos pode significar perder beleza, não poder trocar de carro, deixar de viajar, sim, mas filhos pode ser igual a menos viagem, menos jantares fora, porém, igual a mais sorrisos, mais abraços, mais Deus. Afinal, não é aquele que perder a vida que há de encontrá-la? Mas eu acredito também que para muitos pais, ter filhos tem sido um fardo enorme, porque eles perderam a mão sobre como criar filhos. Eles têm adotado métodos pagãos, sem saber, e por isso não funciona. E, obviamente, os filhos são terríveis, e quem vai querer multiplicar essas coisinhas terríveis? Mas se você seguir a palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai ver que como que os filhos, eles alegram a casa. Dá trabalho, muito trabalho. Vai custar tudo de você. Mas o que muito custa, muito vale, muito rico é, muita alegria traz também. Então, o meu curso Criação de Filhos é para te ajudar nisso. Ele e todos os meus outros cursos estão em promoção até o Dia dos Pais. Apenas R$ 149. Aproveite, você pode parcelar em até 18 vezes. Sabe uma coisa também interessante? Uma coisa que foi para mim uma provisão para mim. Eu tinha receio de ter mais filhos por conta da escola muito cara, e eu não queria colocar meu filho em escola pública, mas eu não tinha dinheiro. O homeschooling foi uma alternativa para mim. Sim, o homeschooling foi a provisão de Deus para que eu pudesse ter mais filho, porque o homeschooling é para qualquer um, justamente para o pobre, e era o meu caso naquela época, né? Então, enfim, Deus abençoe vocês. Comentem aqui, fique à vontade, quiser me xingar, deixa aqui o seu comentário.
O link promocional dos nossos cursos estão aqui na descrição. Deus abençoe. Até a próxima.